Eles tinham os mais ricos trechos da Bíblia. Os escritos eram feitos em pergaminhos caríssimos. E era uma coisa interessante, o crente vinha de lá andando no mercado, e ele chegava para o irmão, dava um abraço no irmão e dizia assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o outro virava assim para ele e diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, só todo tem presente e refúgio. Era assim que eles se cumprimentavam. Cada um dizendo para o outro, dando para o outro alguma coisa que ele tinha decorado da palavra de Deus. É isso que Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com salmo, hino e cânticos espirituais. Já imaginaram? Encontrar um irmãozinho, o irmão começa a fazer um sol. E nós não precisamos pagar esse bico. Encontrar um irmão desafinado e resolve cantar o hino de 8 estrofes. Mas naquela época, meus irmãos, era assim, porque era dessa maneira que eles compartilhavam uns com os outros o que eles tinham de mais precioso, que era a palavra de Deus. Há cerca de 3, 4 séculos atrás, o povo de Deus conhecia muito da palavra de Deus. Dificilmente um pregador, meus irmãos, subia ao púlpito para pregar um sermão que não fosse rico de conteúdo bíblico. Os leigos conheciam muito a Bíblia. Vocês já ouviram falar do pai das missões modernas? Alguém sabe o nome dele? Um homem que foi para a Índia, que era sapateiro. Alguém sabe? Alguém lembra do nome desse indivíduo? Era um grego. E foi lá para a Índia, sapateiro. Quando ele disse que queria, estava preocupado em ir à Índia e pregar para o povo da Índia, numa reunião de pastores, um deles chegou para ele assim: jovem, William Carroll, sapateiro. Na sua sapataria ele tinha um globo comum. E ele foi para a Índia, os irmãos sabem o que ele fez? Ele traduziu o Velho Testamento do hebraico para a língua principal da Índia. Traduziu o Novo Testamento do grego para a língua principal da Índia. Ele sabia grego e hebraico. São raros os pastores, todos que sabem um pouquinho de grego e hebraico. Eu me lembro da primeira decisão que eu tomei no seminário. Foi em relação ao hebraico. O professor de hebraico virou e disse assim: meus irmãos, para ter um ligeiro conhecimento dessa língua semítica é necessário um esforço titânico. Eu diria uma dedicação de pelo menos 4 horas por dia no estudo do hebraico. E depois de uns 5, 6, 8 anos, vocês saberão alguma coisa de hebraico. E ali naquela hora eu decidi não saber nada de hebraico. Mas o hebraico oferecia na minha época, no seminário, dois semestres obrigatórios, 4 semestres obrigatórios. Eu fiz 6. Fiz mais 2 opcionais. Comprei toda a ferramenta que eu pude da Bíblia hebraica, interessado no texto bíblico. Se algum dia vocês forem a Boston, visitem a Universidade lá. E se derem uma volta pelo muro de lá, do lado de fora tem uma placa em inglês antigo: nós viemos do velho mundo, aqui construímos nossas casas, plantamos e colhemos, organizamos a sociedade, e então resolvemos construir esta casa para que antes, e os ministros de Deus que vieram
servo conosco, jaçam no pó, para que esta casa forme ministro do Senhor. Casa, no seu início, foi um seminário. Foi fundada a universidade como um seminário para preparar ministros que ensinassem a palavra de Deus. Infelizmente, o conhecimento da Bíblia do nosso povo às vezes deixa tanto a desejar. Eu estou pregando na minha igreja e eu gosto de pregar no texto bíblico. Eu cheguei um pouquinho na igreja e disse assim: meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 23. E aí começaram. E gente indo lá no início. Você achava Ezequiel. Eu estou ali esperando, né? Até parar o barulho, né? Como estava ouvindo, né? Até que eu disse: meus irmãos, não tem Ezequiel na Bíblia. Pelo menos a coisa básica. Nem precisa ler a Bíblia, pelo menos uma vez. Nós precisamos ter conhecimento das Escrituras. Meus irmãos, o mundo foi criado pela palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A única maneira de se vencer o inimigo não é com o exorcismo, é com a verdade de Deus. A sua arma principal é a mentira. Mas Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Quando a gente vê pessoas usando demônios assim, e a gente fica pensando: demônio deve ser muito burro, né? Porque o sujeito limpa numa reunião, o pessoal é claro que expulsar demônio é muita coisa. É a mesma coisa que palmeirense que avisa do Palmeiras e entrava no meio da torcida do Corinthians. Vai supapo, né? Vai apanhar desse jeito. Aí o demônio entra numa fria dessa. É jogo de cena. Que derrota o inimigo é a verdade de Deus. Agora, meus irmãos, não é um conhecimento superficial da verdade de Deus. Os irmãos sabiam que a humanidade caiu no estudo bíblico? No estudo bíblico. A serpente chegou para a mulher e disse assim: foi mesmo que Deus disse? Esse negócio do que Deus disse é um estudo bíblico. E Deus falou, é um estudo bíblico. Estudo bíblico não é o que Deus falou. E aí começaram a estudar a Bíblia, mas a mulher não sabia nada. Se enterrar, que Deus tinha dito para o marido, colocou o que não tinha, tirou o que não tinha, e se confundiu toda aí. Lá foi. Crentes só permanecem firmes como creem na palavra de Deus. Há uma lenda que diz que um viajante estava atravessando um deserto. E ele caminhava durante a noite, montava a sua barraca de dia e depois caminhava de novo de noite. Às vezes ele parava durante a noite e descansava um pouco. E numa dessas vezes ele parou para descansar e dormiu. E enquanto ele dormia, ele teve um sonho que ele dizia assim: pegue algumas dessas pedras, 6, no lugar onde ele estava, deitado aquilo até eu tinha incomodado o corpo, porque amanhã, quando clarear o dia, você sentirá uma grande tristeza. Ele tem como considerar as pedras, e botou não forte, ele está andando na pedra do deserto, mas ele concorda. Mas colocou. Aí de manhã, quando ele olhou, a pedra expressiva, sentiu uma preguiça. Depois foi pensando: por que não teve nada? E sentiu uma grande tristeza. Eu creio que um dia nós chegaremos no céu e sentiremos uma grande alegria por aquilo que Deus fez das nossas vidas através da sua palavra. E sentiremos a tristeza de não termos conhecido mais do poder da palavra de Deus. Dessa palavra de igreja cresce para baixo. Se não houver conhecimento da palavra de